A gente está começando a Masterclass da Tachyonics falando sobre SAP Fiori. Vou me apresentar, vou pedir para os meus colegas se apresentarem e aí a gente começa a Masterclass, tá bom? Então, sou o Lucas Ferreira, muito prazer a todos. Eu trabalhei 11 anos na SAP, praticamente comecei minha carreira lá, fui Basis, SD, fui pré-vendas, executivo de vendas. E no ano passado me juntei aqui à Tachyonics, atuo há mais de um ano na empresa, como representante de vendas aqui no Brasil. Boa noite a todos, eu sou Rogério Bavaciano, eu tenho 25 anos de vivência em back-end do SAP, eu falo aqui da porta de entrada para o SAP para dentro, junto com o Marcelo a gente fundou a Tachyonics e a minha especialidade é o ABAP. Olá pessoal, boa noite, prazer estar aí com vocês. Meu nome é Jansen, também faço parte aqui da equipe da Tachyonics, na equipe de desenvolvimento, e antes aqui da Tachyonics eu fui consultor aí de empresa, acho que já trabalhei com alguns colegas aí do chat, e pouco mais de uma década aí com SAP, muitos desses anos aí com Fiori e algumas outras tecnologias também, mas é um prazer estar com vocês aí e vamos explorar mais aí sobre o Fiori. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar aqui. Acho que você tem que só liberar, Rogério, para eu compartilhar. Já tá. Perfeito. Vou compartilhar minha tela, pessoal. Fazer um breve aquecimento, vamos dizer assim. Então vamos lá. Coloquei aqui uma brincadeira para a gente começar de maneira mais interativa, mas ao mesmo tempo já vai trazer alguns pontos e alguns insights para a gente, tá? Então, queria que, pessoal, quem quiser participar aí, colocar no chat, quantas bolinhas vocês vão conseguir identificar, tá? Vocês têm 3 segundos para tomar essa decisão. E aí, alguém tem algum chute? Alguém conseguiu olhar? Meio difícil, né? Quando a gente tem muita informação ao mesmo tempo espalhada, fica difícil. Perfeito. Deixa eu ver aqui no chat. O pessoal tá colocando, ó, 25, 34. Tá difícil. Ninguém acertou até agora, mas tudo bem, tá? Vamos tentar mais uma vez? Vamos mais uma vez, que eu acho que agora a probabilidade do pessoal acertar é grande. Ficou mais fácil agora? Vamos ver. Deixa eu olhar o chat aqui para ver. Agora todo mundo, né? Agora todo mundo conseguiu identificar. Então a gente brinca, mas de certa forma ficou mais fácil, ficou mais visual, ficou mais amigável. E é um pouco do que a gente vai falar ainda muito nessa Masterclass de hoje e amanhã. Um outro exemplo que eu gosto de usar para falar um pouquinho sobre o nosso amigo Fiori é sobre essa tela aqui. Tenho certeza que todo mundo tem o Facebook, ou já teve, ou vai ter algum dia, né? Não está tão mais na moda, né? Mas ainda é muito utilizado. Mas essa tela específica, eu duvido que alguém já entrou nela. A não ser que trabalhou com Facebook, no Ads, alguma coisa assim, mas os usuários comuns, né, que a gente brinca, o usuário tradicional, ele não teve que ler um manual. Esse aqui é o manual do Facebook. Para quem não conhecia ou não identificou, esse é o help do Facebook. Dificilmente a gente precisou entrar no help do Facebook para saber como é que postava uma foto, como é que postava um vídeo, como é que comentava, como é que dava um like, surgia algum emoticon novo, uma funcionalidade nova, era muito intuitivo, é muito fácil. Você vai usando a intuição e vai se guiando na navegação. Então traz uma adoção muito rápida e fácil. Não é à toa que todo mundo aderiu de maneira muito rápida, se espalhou, né? E um outro ponto que eu gosto muito também de trazer uma analogia é sobre essas telas aqui. Acho que no último feriado estava meio frio aqui em São Paulo, muita gente acessou essas telas, mas reparem que essas telas têm muitas semelhanças em si, apesar de serem empresas completamente diferentes, mas que oferecem o mesmo serviço
elas mantêm um padrão de tela, justamente para não ter uma disrupção, justamente para que o usuário saindo de uma plataforma para outra, ele não tenha quebra. Ele já sabe que a busca está ali em cima, na esquerda, se ele quiser trocar de perfil, está ali no cantinho. Se ele tem algum problema com password, uma configuração, alguma coisa, ele sabe que é ali embaixo na esquerda. Ele sabe que o carrossel é chamado carrossel, né? Vai passando ali para o lado. Então, não precisa ter muito disrupção, não tem uma quebra, né? De um é num lado, o outro é no outro. Ah, eu não estou nesse aplicativo, esqueci, aqui é embaixo, lá no outro é em cima. Não tem essa quebra. Então a gente tem uma padronização. A gente vê isso na tecnologia ao longo dos anos e principalmente nas novas tecnologias, mas e o SAP? E o SAP? Como que evoluiu durante os anos? Acompanhou toda essa evolução, essa tecnologia? Então a gente conheceu o SAP assim, pelo menos eu já vi uma vez, mas eu não conheci o SAP assim, eu já conheci um pouco mais novinho, vamos dizer assim, com uma outra carinha, mas ele nasceu assim, ele evoluiu e ficou muito famoso e tem, acho que a maioria ainda o conhece dessa forma, né, o famoso SAP GUI, mas a SAP está evoluindo e hoje o SAP tem essa cara. Pelo menos deveria ter, né? Quem está no S4, quem nasceu no S4, quem hoje está comprando o SAP e implementando hoje, deveria ter essa experiência aqui, ou até melhor, né? Uma experiência mais imersiva até, onde a gente pode ter abas, trazer, centralizar notícias, informações, unir até com outras soluções SAP. Posso fazer um link aqui para o SuccessFactors, para o Ariba, para outra solução. Tenho decisão já na ponta da língua aqui, já na ponta da tela, né? Já consigo identificar uma discrepância muito rápido. Então, é muito daquilo que a gente viu lá no começo, né? Se eu tenho as bolinhas organizadas, eu consigo tomar a decisão mais rápido. Se eu tenho ali uma tela intuitiva, eu consigo adotar mais rápido. Se eu tenho, por exemplo, um padrão de tela, eu vou ter menos erro. O usuário vai se perder menos. Então, eu vou ter menos carga de erro e até de problema no TI. Então, por que o SAP Fiori? Aqui alguns motivos, né? Ele é totalmente personalizado, é de acordo com o perfil de cada usuário, então não é um sistema que ele põe uma transação ali, uma VA01, uma VF01, fui de SD, então estou falando aqui as transações de SD, mas ele aqui tem já só acesso àquilo que ele pode ter acesso, já com a informação filtrada, já com os dados segmentados perante o que ele pode ou não pode acessar. A gente vai falar um pouquinho disso. Totalmente intuitivo, né? Como a gente viu, padronizado, muito visual, responsivo. A gente consegue hoje ter um app de aprovação no mobile, sem precisar conectar no computador, abrir o SAP GUI. Então, para os gerentes, para os diretores, até para trazer essa facilidade, a gente tem como usar o Fiori no mobile, em coletor de dados. A gente tem alguns cases que a gente já viu assim. Então dá para fazer isso. É fácil, diminui erro e facilita a adoção. Então, para eu colocar um novo usuário no SAP, um novo analista financeiro, para acessar ali as transações ou no Fiori, ele vai aprender muito mais rápido no Fiori do que no SAP GUI, decorando transação, milhões de botões ali. Então, a gente consegue ter muitas vantagens. E o principal ponto que eu vejo é o analítico junto com o transacional. A gente só consegue ter isso por meio do Fiori. Esse é um grande valor do S4. Praticamente um dos mais fantásticos pontos que a gente tem ali no HANA, né? A grande disrupção que o HANA trouxe, plataforma, não só um banco de dados, é principalmente o OLAP e o ALTP, né? Layer transacional com o layer analítico ao mesmo tempo. Então, isso me possibilitou ter informação em tempo real. Então, ter o Fiori analítico e até transações que se correlacionam, né? Então, eu ter ali não só os pedidos, mas ver KPIs relacionados ao pedido, ver informação que eu preciso ali toda hora tá vendo, ter viva essa informação, isso me facilita muito do que extrair o dado, levar para outra camada, olhar um dado já atrasado.
de 1 dia, 2 dias, às vezes até mais. Então, a gente vê muito benefício no Fiori. Conforme eu falei, é de função de usuário, acesso em qualquer dispositivo, tem o drill down e navegação entre apps, então sai da fatura para remessa, da remessa para nota fiscal, num lançamento, num gráfico, do gráfico para o detalhe do lançamento. Então, a gente pode ter essa navegação entre apps. E o ponto principal tem muita gente que já está no S4, ou mesmo quem está no ECC, e pode ter Fiori. Se a gente for olhar e falar, pô, Lucas, mas eu pago algo a mais para SAP para usar o Fiori? Não, já é embutido na licença do RP. Tem até uma nota SAP que fala disso. Então, é só implementar e usar. E é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai trazer, não só mostrar os benefícios, mas também como a gente trata os desafios. Então, a gente vai ver que muitas vezes preciso de adaptação, preciso de personalização. Se eu for estender, muitas vezes, no Fiori Standard, ele tem, às vezes, uma extensibilidade reduzida. A gente vai ver ali na Fiori Library que a gente tem um pedacinho falando de extensibilidade. Então, e quando eu não tenho ponto de extensibilidade, ou eu preciso ir além? Então, a gente cai num outro desafio. Poxa, é muitas horas de dev. Vou precisar de CDS, OData, JavaScript, SAP Wi-Fi, ABAP, além de eu ter muitas vezes limitações nos elementos que eu posso usar. QR Code, barcode, foto, subir um anexo. Às vezes eu preciso de funções avançadas que no Fiori tradicional eu não vou ter. E aí eu vou partir totalmente para o desenvolvimento freestyle e aí cai no outro ponto. São horas, é mais complexo, manutenção é difícil. E tem a parte da cultura. Falta de conhecimento, que é o que a gente está tentando trazer um pouco aqui hoje. E a questão da resistência dos usuários. Não mexe no meu SAP Gui, deixa eu aqui que eu já aprendi e vi, mas e amanhã para um novo usuário? E se eu preciso de funções avançadas? E para melhorar o processo? E para trazer a tomada de decisão analítica transacional? Então, a gente vê alguns desafios. Então, o objetivo de hoje e amanhã é a gente passar por todas as etapas. O que é o Fiori? Como eu ativo ele? Qual arquitetura que eu posso usar? Como que eu sei os passos para deployar o Fiori? Onde tem essa informação ali no portal da SAP? Como que eu estendo o Fiori se eu precisar? Quais são os tipos de Fiori que eu tenho? Tenho lista, tenho reporte, tenho analítico, a gente vai ver tudo isso, tá? E aí, pessoal, conforme eu falei, podem colocar as perguntas no chat que a gente vai tratar. Se não hoje, amanhã, se não a gente depois entra em contato, a gente grava vídeo respondendo as questões, mas a gente vai tratar, a gente separou um espaço só para perguntas e respostas e fico à disposição para a gente conversar depois nas redes sociais e tudo mais. Vou passar a palavra então para o Jansen, tá? E vai falar um pouquinho para a gente do que é o Fiori, né? Começando aí então dessa nossa agenda. Isso aí. Vou pegar aqui o compartilhamento. Acho que todos já vem, certo? É. Muito bacana. Bom, o Lucas explicou então um pouquinho ali dos prós e dos desafios, né, de você trabalhar com Fiori. Mas afinal de contas, né, vamos voltar um pouquinho, né? O que é o Fiori, né? Poxa, Fiori é uma transação do SAP, o Fiori é uma linguagem de programação. Ele é mais que isso. O Fiori, ele é um que a gente chama de sistema de design. É uma analogia que vocês podem fazer com outros sistemas de design de outras empresas, né? O Google tem um muito conhecido que é o Material Design. Alguns de vocês aí que talvez já tenham explorado um pouquinho de desenvolvimento mobile, você vai trabalhar ali com Flutter, por exemplo, é muito pregado você utilizar o Material Design, que é o sistema de design da Google. A Microsoft, se vocês já trabalharam com desenvolvimento para Windows, por exemplo, tem o Fluent Design, que eles chamam, que também é um padrão visual. Se vocês olharem o Windows, né, já há alguns anos, segue um padrão visual ali, meio quadradinho, enfim, tem os botões num determinado local, também um de design. A Apple também tem a dela, enfim, todas essas empresas grandes de tecnologia que fazem sistemas, né, acabam desenvolvendo um padrão visual para trazer todos os benefícios ali que o Lucas mencionou no começo, né? Quando você tem ali as plataformas de streaming, elas também têm um padrão de design próprio. Então, pensando nisso, né, para trazer esse benefício para o mundo da SAP,
a SAP trouxe o Fiori. Então ele vai ter tecnologias ali vinculadas, mas no fim das contas, o objetivo dessas tecnologias é suportar o sistema de design. Que aí você, com o sistema de design você consegue ter todos aqueles benefícios ali de maior produtividade, uma aplicação mais amigável, etc. Então, quais são os princípios ali do Fiori, né? A ideia do Fiori, ele foi concebido, baseado em feedbacks que a SAP teve, né? De que as aplicações elas não eram intuitivas, né? Você tem ali transações, ali uma ME22N, 50 mil botões na tela, elas, vários usuários diferentes, às vezes de áreas diferentes, ali com papéis diferentes, acabam acessando a mesma transação e dentro dela fazem processos muito diferentes. Então as aplicações elas não tinham papéis definidos, né? Funções definidas. E o SAP GUI, ele é majoritariamente para desktops, né? Então, hoje em dia, né, todo mundo tem aí um celular na mão e espera poder fazer as coisas pelo celular, né? Você tem, por exemplo, operações que antes você precisava de um desktop, né? O Internet Banking, por exemplo, você tinha que ter ali um computador para poder fazer uma transferência, enfim. Hoje em dia isso é impensável, né? Todo mundo tem ali um celular e você consegue fazer ali um Pix, enfim, tem que pagar um boleto, você consegue fazer tudo pelo celular. E várias outras coisas, né? Comunicação, enfim. Então, o cliente, né? A pessoa que adquire o SAP espera ter essa experiência também. Poxa, se eu recebi ali um pedido no SAP, eu quero ser capaz de aprovar esse pedido no celular também. Por que que eu preciso estar lá na minha baia? Por que que eu preciso de um desktop para fazer isso? Então, tendo todo esse feedback, a SAP reuniu essas informações e com isso concebeu o Fiori, tendo tudo isso em mente. E aí, quando a gente falou dos dispositivos, né? Você pode acessá-lo ali em desktops, em tablets ou em celular. Então, é um dos princípios do Fiori, né? Quando você faz uma aplicação, ela precisa ser não apenas responsiva, né? Não apenas abrir no dispositivo, mas ter uma experiência adequada ali para aquele dispositivo também. Quando a gente fala de Fiori, também é muito comum as pessoas mencionarem o Launchpad. E aí, às vezes, se usa até esse termo de forma trocada, né? A pessoa fala, eu vou acessar o Fiori. Ah, entra no Fiori. Normalmente as pessoas se referem ao Launchpad. O Launchpad ele é bem importante porque ele é a porta de entrada, né? Ele é o ponto de contato do usuário final com as aplicações Fiori. Então, o usuário final ele vai ter ali tem uma transação, né? O I2, FLP, mas ele pode também acessar via browser ali, tanto no celular quanto em tablet ou desktop. E a tela que ele vai ver é essa aqui da direita. Claro, você pode aplicar ali um tema, esse aqui é o tema padrão, né, da SAP, mas geralmente as empresas aplicam ali a identidade visual delas, mas a ideia ela permanece sempre a mesma. Nessa aplicação a gente tem aqui uma barra na parte de cima com normalmente o logo aqui da empresa, tem essa área aqui onde você pode ver o catálogo, né, a página onde o usuário está. Aqui do lado direito tem parte de busca, tem aqui pode ter uma foto aqui da pessoa, enfim, para a pessoa acessar a área de configurações. E mais importante, né, abaixo aqui da barra principal, você tem essa areazinha de grupos. Então você divide as aplicações ali de forma semântica. Então aqui no exemplo a gente tem um de ordem de compra, de ordem de venda, desculpa. E aqui uma área de comissões, enfim. Você pode dividir essas aplicações, né, em grupos. E mais abaixo você tem os aplicativos em si. Dentro do Fiori a gente normalmente chama de tiles, né, ou lajotas, né, em português, mas normalmente as pessoas chamam de tiles, que são esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse, ele vai apontar para uma aplicação. E aí pode ser um aplicativo Fiori, que é o nosso tema aqui, mas pode ser um link também para algo externo. Então tem, por exemplo, aqui um tile de notícias que a gente chama, né? A pessoa aqui pode clicar e ir para um site corporativo ali, onde vai ter as notícias da empresa. Você pode ter indicadores aqui que vão apontar para uma aplicação SAP ou não SAP, ó, um Ariba, um SuccessFactors, um Fieldglass, enfim.
que pode estar vinculado também no Launchpad. Mas a ideia é, o usuário precisa fazer alguma coisa dentro do SAP, conforme o Lucas colocou, né? Você não precisa memorizar qual é a transação, qual que é, poxa, dentro da transação vou ter que navegar muito. Não, a ideia é você acessou o Launchpad e ali o usuário consegue executar a tarefa dele. Ou acessando aqui o tilezinho direto, ou executando aqui a busca. A busca vai listar aqui quais tiles fazem sentido, né, para o critério do usuário, e por ali ele consegue trabalhar, mas sempre partindo do Launchpad. E afinal, quais são os tipos de aplicação que a gente pode ter dentro do Fiori? Algo importante quando a gente trabalha com Fiori é que existem padrões de tela que devem ser seguidos como boa prática, tá? Mais para frente, na segunda aula, a gente vai ver os tipos de desenvolvimento e aí a gente vai até conversar sobre formas de você não necessariamente fazer conforme esses padrões, tá? Mas, via de regra, toda aplicação Fiori que você criar, ela vai seguir o que a gente chama de for plans, que esses são, você pode pensar como templates ali, modelos de tela que seguem as boas práticas do Fiori, pensando em o usuário acessou uma aplicação, ele não tem que pensar muito em como aquela aplicação funciona, ele não vai precisar de um treinamento ali de várias horas, fazer academia para poder utilizar aquele treinamento, para utilizar aquele processo. A ideia é como ele já tem um padrão de tela que é seguido por diversas aplicações, né, for plans aqui, modelos que são seguidos por diversas aplicações, ele intuitivamente já vai saber como utilizar os aplicativos. Então, seguindo no exemplo que a gente passou anteriormente, né, ali dos serviços de streaming, é como se serviços de streaming fossem um for plan. E aí você pode implementou na Amazon, Netflix, ou outro serviço, enfim. Todos eles seguem o mesmo padrão. Não é o mesmo serviço, o conteúdo não é o mesmo, né? Os filmes, os seriados que tem em cada serviço são diferentes. E pode ter até uma pequena variação ali de tela entre um e outro, mas eles seguem o mesmo padrão. Então a ideia do for plan é esse. O conteúdo de uma aplicação para outra vai variar, né? Claro, conforme o processo e conforme a empresa, mas o padrão visual ele deve ser o mesmo, tá? A gente vai passar aqui sobre os principais, tem vários, tá? Mas a gente vai passar aqui por alguns dos principais, tá? O primeiro deles é a página analítica aqui, o Analytical List Page. E a ideia dele é você conseguir ter uma visão geral de algum objeto, de algum processo, de alguma coisa ligada à empresa. Então, se você quer saber, por exemplo, como está a venda de um determinado produto, e você quer saber isso por cliente, por um determinado mês ali, um quarto do ano, eu quero saber por região, por qual é o fornecedor, enfim, tem vários critérios ligados a um mesmo objeto, algo em comum. Você pode utilizar a página analítica. Então, dentro dela, você pode ter gráficos, como a gente está mostrando aqui no exemplo, né, em cima. Você pode ter informação de maneira tabular também, como está mais aqui embaixo. E você pode aplicar filtros em cima dessa página. Então, poxa, aqui eu estou mostrando de um determinado exercício aqui de 2025. Poxa, mas eu quero ter acesso também ao dado histórico. Quero ver no ano passado como foi a venda desse produto, como foi a performance dessa empresa, ou como foi a produtividade desse setor aqui da empresa. Enfim, você pode utilizar a parte de filtros, você coloca ali o critério que foi desejado e tudo aqui na tela vai se atualizar conforme o critério que você selecionou. Você pode pensar como um filtro global, né? E aí, reforçando a ideia dos for plans, né? A ideia é que isso aqui seja apenas um padrão. Claro, você fez ali uma página analítica para ver a performance da empresa. Vai ter alguns gráficos ali, algumas tabelas relevantes para a empresa. Poxa, agora eu quero avaliar a venda de um produto, talvez não sejam esses mesmos gráficos, talvez não precise de uma tabela, por exemplo. Mas a ideia é que o usuário, sabendo como funciona essa página, né? Poxa, eu sei que tem a variante aqui, eu sei que tem o filtro aqui, e eu sei que tem as informações aqui embaixo. Ele já consegue fazer a análise, independente do tipo de objeto. Tá bom?
Um outro bem comum é o List Report. Esse é o mais comum para relatórios. Então, a ideia é que, independente do relatório ali, da lista que você vai ter, normalmente você tem ações em comum. Então, por exemplo, aqui no lado direito, né, a gente mantém o padrão da variante aqui no superior esquerdo. E aí, variante, só para reforçar, é a mesma ideia lá do SAP Gui, tá? Você pode ter uma busca, um critério ali que você sempre utiliza. Você pode criar uma variante e aí o usuário que acessar pode escolher uma busca pré-pronta, né? E pode deixar como padrão, enfim. Aí aqui abaixo tem a que a gente chama de barra de filtros, né? O filter bar, que já vai ter aqui alguns critérios de seleção mais comuns. Então a pessoa pode definir alguns aqui por padrão, e se ela quiser mais, ela vem aqui nesse Adapt Filter do lado direito e modificar ou inserir novos critérios, tá? Mas sempre com filtro na parte de cima, porque é uma ação muito comum e a pessoa já vê aqui de cara, né? E aqui abaixo a gente tem a listagem dos objetos. Aqui no exemplo são produtos, mas poderiam ser pedidos de compra, poderiam ser empregados, poderiam ser fornecedores, enfim, ou o que for desejado, né? E aí a gente segue esse padrão. Se houver uma imagem, o ícone aplicável, ele fica aqui no lado esquerdo, e depois a gente tem os campos aqui, né, as colunas. A parte das colunas também tem um padrão a ser seguido, tá? Por exemplo, aqui em disponibilidade, vocês vão ver que tem itens em cores diferentes, né? Mas essas cores, elas não são só decorativas, né? A ideia é que elas signifiquem alguma coisa. Dentro do Fiori existe o conceito de cores semânticas. Então, quando você vê algo na cor verde, é para indicar que aquilo é um sucesso, é positivo, é aprovado, enfim, é para indicar um status positivo. Então, quando tem um texto em vermelho aqui com esse sem estoque, né? É para indicar algo negativo, algo que requer uma ação do usuário. Então, aqui você está em um produto sem estoque, provavelmente seria necessário emitir uma nova ordem ali, emitir um novo pedido, enfim, para reabastecer. E o amarelo é algo que requer atenção, mas não necessariamente a ação do usuário, né? Então, aqui está dizendo que tem menos de 10 desse produto, né? Então talvez seja algo para ficar atento. Talvez a pessoa queira fazer um pedido, talvez não. Então, as cores também têm um significado dentro do Fiori, tá? E aí vocês vão reparar que do lado direito tem uma setinha, né? Tem uma setinha para o lado direito, que é quando o usuário clicar nela, ele vai para uma outra página. Então, em geral, as List Report funcionam dessa forma. Tem uma primeira página que vai te trazer um sumário, e aí, em geral, a gente restringe, tá, as informações que ficam nessa primeira tela, pensando em o usuário conseguir apenas ver o que é mais importante ali, e clicando na linha, ele vai para a página de objeto, ou a Object Page, como a gente chamou aqui. E aí, nessa página de objeto, ele tem mais detalhes. Ele pode ter aqui um cabeçalho, pode ter mais informações, tanto em forma de formulário, né, aqui com label e valor, quanto pode ter tabelas também aqui com mais camadas, né? A pessoa pode clicar e pode ter um alinhamento aí com uma outra página, com detalhes aqui desse documento, enfim. E aí, de novo, né, que a gente também tem as cores, tem a iconografia, que também faz parte do padrão do Fiori, toda seguindo essas diretrizes para que o usuário saiu de uma aplicação para outra, ele sabe como funciona. Tem uma página de objeto, poxa, é um empregado, é um produto, é um fornecedor. A ideia da página vai ser a mesma. Agora a gente vai conversar com o Rogério para ver um pouquinho da arquitetura do SAP Fiori, né, as possibilidades que a gente tem. Obrigado. Eu vou pegar já o share da tela, mas teve uma pergunta aqui do Anônimo, que no List Report é possível remover o Adapt Filters para que o usuário use apenas os filtros que foram configurados na tela pelo desenvolvedor?
Tecnicamente sim, né? Você pode Travei, acho que o Jansen desenvolver. travou. Alô? Eu acho que o Jansen travou. Eu ouço vocês bem. Eu Vamos então deixar essa pergunta para depois. Eu vou aqui compartilhar. Rogério, a gente ouve bem. Talvez foi você quem travou, Rogério. Opa. Não, bacana. Tá, sobre o List Report, então sim, tá, tecnicamente a maioria dessas funcionalidades podem ser customizadas, tá? Dá para tirar o Adapt Filters ali. Mas a ideia do Fiori, né, ele ser um padrão visual. Então, se você quiser tirar um elemento de tela, né, tecnicamente você consegue. Mais para frente a gente vai conversar também que existe uma linguagem, até me adiantando um pouquinho na apresentação, mas acho que ajuda a responder a pergunta. Existem tecnologias que você pode utilizar para implementar, desenvolvidas pela própria SAP ou por terceiros, mas no fim das contas, se você quiser codificar uma aplicação Fiori sem utilizar uma tecnologia da SAP, você consegue. Porque no fim das contas é só um padrão visual, ele não te restringe tecnicamente em como fazer algo, né? Tentando pensar aqui num exemplo, que fora de tecnologia, mas se você quiser, por exemplo, fazer um copo, né? Você pode utilizar ali uma forma, talvez tenha um padrão de como fazer um copo de uma forma específica, mas no fim das contas você não precisa ter um copo de uma determinada marca, uma forma de uma determinada marca, você pode pegar o vidro e fazer ali o copo você mesmo, né? Então, claro, vai dar mais trabalho, mas é uma possibilidade. Então, a ideia do Fiori, assim, poxa, eu posso tirar um elemento, colocar outro? Pode. O que ele te dá são diretrizes que, no final das contas, falam, se você seguir exatamente o que eu estou te falando, dá certo. Mas se você quiser trocar alguma coisa para algum cenário específico, tecnicamente não existe impeditivo, tá? Perfeito, Jansen, perfeito. Antes de ir para a próxima também, o Antônio Vicente trouxe uma pergunta aqui. É possível criar telas em Fiori para atender demandas do HCM, no ECC e no Employee Central Payroll? É um dos casos que a gente vai mostrar amanhã, tá? Já adiantando aí também, dando spoiler, a gente falou de streaming, né? Estamos usando muita referência ali dos streamings. Então, spoiler, a gente vai mostrar, sim, é um dos tipos que a gente chama de módulos, né? Que eu consigo puxar ali, basicamente, criar um Fiori utilizando módulos de função, infotipos como base para esse Fiori. A gente vai falar um pouquinho amanhã, explicar para vocês. Mas sim, a gente tem cases até feitos, e a gente vai explorar um desses cases amanhã, tá? Obrigado pela pergunta, podem mandar mais. Jansen, eu vou compartilhar então agora, tá? Minha tela, me avisa aqui quando vocês estiverem vendo. Já apareceu. Beleza, tá aqui. Então, pessoal, eu vou agora falar sobre exatamente a arquitetura do Fiori, tá? Como é que eu posso deployar? Minha empresa resolveu usar o Fiori. Em que momento, como é que eu vou deployar? Então, quais são os tipos de soluções que eu posso estar deployando o meu Fiori? Como é que eu posso estar botando dentro da minha empresa, né? Então, a SAP hoje ela tem 3 tipos, eu vou falar já qual é o mais recomendado hoje, mas a SAP tem 3 tipos de opções. Eu vou lá e vou fazer um hub, que eles chamam gateway apartado, com desenvolvimento no back-end. Opção 2, eu faço um gateway apartado com desenvolvimento no gateway. Ou eu faço o que ela chama de gateway embarcado, ou embedded deployment. Então, vamos lá. Sobre o gateway apartado, eu tenho algum cenário que vale a pena ser usado? Sim. Para que eu deveria usar um gateway apartado? Quais são as vantagens de eu estar fazendo isso? Eu posso, por exemplo, fazer o que o Jansen comentou. Eu uso o Launchpad e eu ligo vários back-ends nesse Launchpad. Então, os meus back-ends, se eu tenho várias instâncias de SAP, vão ficar vão ficar como back-end e eu vou ter um único ponto de front-end. Eu tenho mais flexibilidade. Eu consigo atualizar o SAP Wi-Fi, o componente SAP_i, sem me preocupar de atualizar o back-end. Eu consigo botar esse gateway apartado numa DMZ, então eu aumento a segurança. Eu não estou botando o meu RP na internet, eu estou botando só
o gateway apartado. Agora, qual é o problema disso? Eu tô onerando economicamente a minha empresa, eu estou tendo que aumentar servidores, eu não estou usando o mesmo servidor, eu estou botando outro servidor. Não esqueça que a gente precisa sempre se atenar com a quantidade de usuários, a gente precisa fazer um sizing correto, porque aí, senão a gente vai dar uma experiência ruim para o usuário, o Fiori é evento. Não, o Fiori não é evento. Será que o servidor que foi deployado, o gateway apartado, está dimensionado correto? Meu RP muitas vezes está. Será que também está? Então eu tenho a questão, tem que fazer um deploy com uma máquina que seja compatível. Eu vou ter um gargalozinho maior, porque é o que eu falei, a gente está falando de um gateway apartado se comunicando com o back-end. Essa comunicação é via RPC. E quando a gente está falando de mundo S4, eu tenho menos flexibilidade para trabalhar nesse cenário, porque eu tenho que manter a sincronia entre alguns componentes. Mas, de novo, existe essa opção, eu fazer um gateway apartado. Quando o gateway, durante uma fase da SAP, a SAP recomendou usar esse esquema de gateway apartado. Só que esse gateway apartado é com desenvolvimento todo no back-end. Eu só publico system áreas no front-end. Agora tem uma outra opção. Eu uso o gateway apartado, uso o back-end, mas eu faço desenvolvimento no front-end. Todo desenvolvimento e deploy ocorre no sistema hub, o sistema apartado. Isso é uma coisa comum? Não. Mas tem cenários que eu preciso trabalhar com isso? Tenho. Por exemplo, tem cenários, principalmente na indústria farmacêutica, que é muito controlada, tem um rigor muito alto. Eles não gostam que você mexa no ambiente do RP deles. Eles preferem te dar um ambiente externo e você não mexe nada. Você não vai ter nenhuma mudança no back-end. O back-end vai funcionar como se estivesse funcionando um dia anterior você ligar. A gente já trabalhou com isso. Agora, você tem a vantagem que você não altera em nenhuma vírgula o teu back-end, mas qual é a desvantagem? Você, por exemplo, não vai ter o acesso ao CDS, você vai ter uma restrição na hora até de ativar os Fiores padrões, você vai ter a questão de menos funcionalidade. É um cenário muito específico, não é um cenário recomendado de mercado, mas é um cenário quando você tem um problema de negócio que é mandatório e você não tem que fazer. Então é uma forma de você trabalhar. E aí eu vou dar para o cenário mais comum, tá? Para quem já acompanha o Gateway há um pouco mais tempo, o Gateway nasceu embarcado, a SAP depois sugeriu trabalhar apartado e agora no S4 a SAP falou, não, é o cenário embarcado. Então no cenário embarcado você tem um componente chamado GWFND, que é o Gateway Foundation, que ele fica dentro do teu RP, como se fosse qualquer outro componente da tua plataforma. Qual a vantagem disso? Menos sobrecarga no sistema, está tudo rodando localmente. Vamos comparar, em vez de eu estar chamando uma tela SAP Guia, eu estou chamando o aplicativo Fiori, tá? Mas tudo no mesmo ambiente. O SAP Guia se loga também nesse ambiente, o Fiori também. Você não precisa de um servidor adicional. Muitas vezes, as empresas, por uma questão de economia, fazem um gateway apartado menorzinho e geram um problema de gargalo. Aqui não, aqui você está trabalhando no RP central da empresa. Agora, isso tem vamos chamar, uma desvantagem se você trabalha com múltiplos back-ends. Eu tenho várias instâncias de back-end. Cada back-end vai ter o seu Fiori Mountpad. Você vai ter uma questão de atualização. Precisa atualizar. A empresa fala, olha, eu só atualizo o meu RP uma vez por ano. Ah, mas eu preciso agora atualizar, eu quero sair do SAP Archive 1.81, quero para 1.128. A empresa vai dizer, ó, espera, porque você está... a nossa atualização aqui é só anual. E você tem a questão de segurança. Você está botando o RP na internet. Você não está botando só o gateway apartado. Você está botando o teu RP na internet. Então, de novo, vamos chamar assim, não existe uma resposta certa para qual cenário que a sua empresa vai trabalhar. Não tem que ser esse cenário, mas você precisa analisar a situação da sua empresa, sentar com o seu basis. Mas o mais comum hoje é você, principalmente dentro do S4, você já usar o gateway embarcado. Aí você vai perguntar, pô, Rogério, você já viu algum S4 com gateway apartado? Já vi uma vez. Não é o cenário comum, por isso eu falo, 99% das vezes o gateway está embarcado. Então, estou trazendo agora uma figura só para vocês entenderem, tá? O que é o gateway embarcado? Quando a gente fala aqui back-end, a gente está chamando o nosso RP.
Então, na verdade, a gente bota um servidor aqui externo ao nosso RP, que é o servidor de gateway, é ele que vai ter o Gateway Foundation, que é ele que vai se comunicar com o nosso aplicativo Fiori, aqui em cima. E no lado direito é o gateway embarcado. Então, na verdade, o nosso Gateway Foundation e o próprio componente SAP_UI, SAP_UI, que é onde fica o componente onde fica a biblioteca SAP UI5, os próprios aplicativos SAP UI5 vão estar todos dentro do nosso back-end. Você vai estar com o CDS, você vai ter todo o back-end, o CDS, todo esse pedaço e a parte SAP UI5 no mesmo ambiente, só que esse ambiente é o que vai ser acessado pelo teu aplicativo Fiori. Então, esse é o cenário. E aí eu vou só dar uma complicada, mas só para vocês conhecerem como é que eu falo agora com o BTP. A minha empresa, por exemplo, ela tem um RP, mas ela quer publicar tudo no BTP. Ela não quer fazer a publicação no Launchpad. Então, mais uma vez, eu tenho aqui o ambiente, seja S4, seja o Business Suite, totalmente embarcado. Então, dentro do servidor eu tenho tudo, os aplicativos Fiori, o aplicativo Gateway, o Launchpad, tudo numa única máquina. Aqui não. Aqui, no lado esquerdo ainda, a segunda imagem, eu tenho o meu Gateway, eu tenho o meu RP e eu tenho o servidor de Gateway apartado. Agora eu vou falar sobre... Eu não vou usar o Launchpad do meu Gateway. Eu vou usar o Launchpad do BTP. Então, aqui, a terceira imagem, eu tenho o meu RP e eu tenho direto a comunicação, quer dizer, eu tenho aqui embarcado, o Gateway vai ficar embarcado dentro do meu RP, mas eu vou me comunicar com o BTP e eu vou fazer o deploy da minha aplicação SAP UI5 e o Launchpad toda a parte de acesso do meu usuário. O que isso tem uma vantagem? Você não precisa expor o seu RP, essas duas imagens da direita não expõem o seu RP para a internet. Você usa um Cloud Connector para se conectar com o BTP e é o BTP da SAP que fica exposto. O seu RP fica protegido. E o mesmo cenário quando você está trabalhando com um gateway apartado. Eu tenho meu RP, tem uma camada do gateway e de novo o Cloud Connector e ele que se comunica com o BTP. Então vamos chamar assim, esses são os 4 cenários possíveis hoje de se trabalhar. Por que eu estou trazendo isso? Se eu quero trabalhar com SAP UI5, eu tenho que trabalhar com BTP? Não. É uma boa prática? A SAP recomenda? Sim. Mas eu não quero. Ou eu tenho uma restrição que eu não quero. Eu quero fazer aplicativos Fiori e só usar dentro da minha empresa, debaixo da minha VPN. Eu vou ficar aqui do lado esquerdo. Eu nem preciso publicar na internet. Eu deixo o Launchpad e a pessoa só vai usar na minha intranet. Então, eu tenho hoje várias situações e várias maneiras de resolver os problemas. E o BTP é uma delas, mas não é mandatório, não é obrigatório eu trazer isso. E até agora a gente falou de tipos de deploy. E uma coisa importante, antes de eu passar de novo para o Jansen falar, é a questão de... A gente está falando de aplicativo Fiori, a gente está falando vai explorar muito mais o SAP UI5, mas vamos olhar agora para o desenvolvedor ABAP. Onde é que o desenvolvedor ABAP entra, né? Onde é que o desenvolvedor ABAP é a caixinha dele, né? Então, a gente tem um componente, e esse componente nasceu no 740 SP05, bem timidamente, ganhou volume no HP8, e ele é forte no S4. Vamos chamar assim, esse é o artefato da vez, é o CDS View. Como a gente já teve no passado o Report, o Online, o ALV, uma época pedindo para o Java, pedindo para BAP, o da vez é o CDS View. Esse é o artefato agora do momento. O que é o CDS View? Vamos chamar assim, é um artefato que eu vou fazer a modelagem do meu dado. Ele é um artefato que eu vou usar para fazer toda a modelagem do meu dado. Eu não vou mais eu não vou fazer a publicação do SEGW. Mesmo que eu não tivesse usando o RAP agora, eu já não usaria o SEGW. O SEGW foi a primeira versão da SAP para eu poder ter um projeto de internet, um projeto de comunicação com a data. O CDS ele veio para substituir isso, tanto que ele é a base para o RAP. Então, a CDS ele vai permitir, primeira coisa, eu fazer a modelagem do dado. Então, ele tem como se 3 camadas, que é Basic, que é onde você vai ver o dado da tabela,
é a interface, onde você vai fazer uma recursão. A interface não quer dizer que ele é só uma camada entre a Consumption e a Basic. Eu vou aqui criando N camadas para modelar o meu dado, para eu fazer uma sumarização, para eu fazer toda a minha modelagem. E aí sim, depois que o meu dado está modelado, eu ainda não falei em serviço data. Eu crio uma camada acima, que é a camada de consumo, que essa vai ter o serviço data. Então aqui está representado por essa primeira imagem. E aí eu vou trazer um caso aqui para poder explicar a segunda imagem. Eu sou um desenvolvedor ABAP clássico. Eu brinco aqui, o pessoal brinca aqui no time que eu sou um ABAP dinossauro, que eu fico dentro do mundo back-end. Então eu sou esse desenvolvedor. E aí eu passo um reporte para fazer display da EKKO com EKPO. Se eu sigo as boas práticas de SAP lá do ano 2000, eu tenho que botar um authority check. Eu recupero os dados baseado nos filtros, mas eu tenho que botar um authority check. Por quê? Eu sou desenvolvedor, eu tenho um cargo de almoxarifado, eu só posso acessar a minha empresa. O Jansen é meu gerente, ele pode acessar todas as outras organizações de compra que estão debaixo dele. Então, eu tenho que seguir uma boa prática e botar um authority check. Mas a gente passa pelos clientes e vê que nem todo mundo seguia essa boa prática. A SAP, preocupada com isso, e já que o artefato da vez é o CDS, ela falou assim, olha, eu não vou fazer você botar o authority check, eu vou te dar um artefato, vamos chamar um artefato acessório ao CDS, que se chama DCL, Definition Control Language. Para cada CDS, você pode definir um DCL, e nesse DCL você vai dizer qual é o objeto de autorização que controla. Qual é o objeto de autorização? O mesmo que você usava no reporte. É aquele mesmo objeto que está atrelado a uma role que está ligado a um perfil do usuário. Esse objeto você vai ligar no DCL e você vai dizer quais são os campos que controlam. Por quê? Quando você tem esse cenário, qualquer um desses cenários, CDSA, o A, o B, o C, o D, quando a pessoa executa isso via serviço, o sistema vai lá, lê o objeto de autorização, vai no seu perfil, isso em modo de kernel, pega os seus valores e, vamos chamar assim, acopla esses valores na causa where e só retorna os valores que estão associados ao seu perfil. Por que isso primeiro falei, nível de kernel? Isso é indebugável, isso não dá para ninguém pegar e dar um macete, dar uma gambiarra e tirar. E qual é a vantagem? Você não tem que se preocupar com mais nada. Basis foi lá e alterou o seu perfil. Quando você executar de novo esse CDS, ou vamos chamar assim, esse aplicativo Fiori que tem esse CDS por baixo, você só vai ver os dados que tem no seu perfil naquele momento. Então você está trazendo um nível de governança e controle de dados que você ainda nunca teve dentro do SAP. Você sabendo fazer a modelagem do dado e usando a boa prática do DCL, você vai permitir a tua empresa ter um controle, uma auditoria, uma governabilidade do dado que você ainda não teve até hoje dentro do mundo SAP. Então eu falo que o DCL parece que ele é um penduricário, é um extra, não, ele é uma peça fundamental para a gente, desenvolvedor, fazer uma modelagem correta. A gente aumenta muito o nível de segurança da nossa empresa. E aí eu falei, olha, a gente tem que fazer, a gente falou, olha, a gente tem o Basic, a gente tem o Interface, a gente tem o Consumption, mas na camada de interface, aqui ó, o Basic, documento Basic, ele vai lá e vê um dado de tabela. Essa figura aqui eu peguei até do livro da SAP, mas eu particularmente não gostei muito. Mas o que eu quero importante ela me mostra? A camada de interface, eu vou fazer um VDM. Eu vou personalizar o dado. É uma coisa. Então eu vou lá, veio o dado básico, o documento básico lá da VBAC. Agora eu venho aqui, eu já personalizo, então eu faço uma interface com da VBAC são meus documentos, eu trago documentos importados, eu faço uma outra interface que é documentos nacionais, eu faço uma outra interface que é um outro tipo de documento, e aí eu vou especializando. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou modelando. E para que eu estou fazendo essa modelagem? Por quê? Por aí você vai perguntar para mim até hoje, pô, Rogério, eu vivi até hoje sem essa modelagem. Por que eu preciso dessa modelagem? Porque até hoje você não tinha o conceito de reutilização de modelo de dados dentro da SAP. Vou até me corrigir. A SAP botou isso. Você tinha um BOR. Mas vamos lá, quantas pessoas já usaram BOR?
não tinha um uso muito grande. Não, era uma ferramenta que ficava escondida dentro do SAP. Quando você vem agora com o CDS, o VDM, e você começa a modelar, é uma ferramenta prática de modelagem, você reutiliza e você tem um ponto importante, você vai começar a falar semanticamente o teu dado. Por quê? PKKO é BON. Quem sabe o que é BON? A maioria das pessoas sabe que já estão trabalhando com a BAP. Sai um pouquinho da camada de desenvolvimento e fala o que é BON. A maioria das pessoas não sabe que é o número do documento. Então você vai fazer aqui, ó, o VDM, você tornar o teu dado compreensível. Pensa que agora você está usando até esse CDS de consumo, não só para um Fiori app, que pode não ser desenvolvido por um desenvolvedor. A gente já vai falar sobre isso, especialista em mundo SAP, mas eu vou usar isso para uma API. Imagina a API aparecer BON, a pessoa que está integrando do outro lado precisa ter um dicionário de SAP do lado. Agora não, eu faço uma camada semântica e boto o número do documento de compra. Quando o rapaz que está fazendo com o sistema legado olhar, eu já sei o que é isso. Primeira vantagem, além de eu fazer a modelagem para reutilização, eu crio uma camada semântica. Qual a outra grande vantagem? A reutilização. Por que eu estava falando de reutilização? Eu hoje não reutilizava dados. Por mais que a gente falou do BOR, a maioria dos programas ABAP que eu conheço fazia um perform para recuperar dado da KKO, um perform para recuperar DKPO. Aí eu faço um outro reporte ABAP, faço um perform para recuperar dado da KKO, um perform para recuperar dado da KPO. E imagina quando eu estiver falando de um modelo que tem 50 tabelas, 50 performances para recuperar dado. Não vou nem falar de performance no próximo slide. Só isso eu já faço um modelo que é retorno dos pedidos de produto importado, retorno dos pedidos de produto nacional. E todo mundo que consumir isso já tem essas 50 tabelas amarradas, mapeadas, e só consome a ponta de consumo. Aí eu vou até dar um spoiler. Rogério, mas isso só vale se eu for fazer API ou for fazer SAP Archive. Não. Isso também é válido para você consumir no teu LV. Se você também pode consumir esse CDS de consumo dentro da camada BAP. E aí eu já vou entrar na questão da performance. Mas um ponto muito importante, tá? Todos os desenvolvimentos da SAP hoje, todos os novos desenvolvimentos da SAP estão usando o CDS. Aí você vai dizer, mas tem uma tela que ainda não foi convertida aqui no V. Exato, tem coisas que a SAP ainda não converteu. Mas tudo que a SAP ou fez para o S4 ou converteu para o S4 usa o modelo de CDS. Se você olhar hoje o ambiente, tem mais de 100 mil CDS. CDS de processo de Search Help, por exemplo, são quase 1 milhão. A SAP está convertendo tudo que ela tinha para modelo de CDS. Depois a gente vai falar que isso tem a ver com a proposta dela de levar isso depois para o Business Data Cloud e para a DataSphere e para outras soluções. Mas hoje o S4 ele é o CDS. Ele é o modelo líder do S4. E aí eu já vou falar por que a SAP fez isso. Só uma maneira de organizar e tornar o dado semântico? Não. Também, mas não é só isso. Antes de eu chegar no próximo ponto, aí você vai falar assim, Rogério, você está falando de CDS, você está falando do modelo semântico, você falou de reutilização. Tem mais alguma coisa de CDS que você podia falar? Tem. O Fiori Elements. Muitos de vocês já ouviram. Eu quero usar o Fiori Elements. O Fiori Elements é o que do CDS? É um CDS de annotation. Então, eu faço um CDS de consumo, que é exatamente esse CDS aqui em cima, a última camada, e eu vou lá e faço o CDS de annotation. O que é esse CDS de annotation? É uma forma que a SAP criou para você não precisar fazer desenvolvimento SAP Wi-Fi freestyle, você abrir o Eclipse e desenvolver na mão, você vai botar, através de anotações, o comportamento que você espera na tela. Aí exatamente o ponto que o Jansen falou anteriormente. Você está restrito aos 5 forplanes que o Jansen explicou. Aí você vai dizer, então quer dizer que isso substitui o desenvolvedor Fiori Front-End? Não. Isso é uma outra maneira de você ter uma solução de front-end sem precisar desenvolver front-end. Recomendo depois, a gente vai botar depois alguns links até de TechEd que vale a pena ser assistido, que a SAP mostra. Qual é a desvantagem do Fiori Elements?
você está restrito, você não tem flexibilidade. Você vai ter uma tela, como as telas que o Jansen trouxe. As telas têm esse comportamento. Mas o meu usuário quer uma coisa diferente. Aí a experiência que a gente está trazendo. Se você sabe que o teu usuário não vai aceitar esse modelo, vamos chamar quadrado do Fortran, da SAP, não vai para o Fiori Elements. Vai para o Freestyle. Porque se você tiver que estender o Fiori Elements, a gente tem até um gráfico que a gente tem da SAP que mostra que se torna muito mais dispendioso de tempo e custo você estender um Fiori Elements do que você fazer um freestyle na mão. Aí a gente até brinca que a solução da Tachyonics está nesse meio termo. A gente não é tão quadrado que nem o Fiori Elements, só que a gente é tão fácil de mexer como um Fiori Elements, só que a gente dá toda a flexibilidade de um freestyle. Mas esse é o Fiori Elements. Então, quando vocês ouvirem falar Fiori Elements, saiba que é uma solução da SAP que você vai customizar a tua tela através de anotações e vai ficar no comportamento do Fortran. Se seu usuário concordar que vai ter esse comportamento e não dá para mexer depois, é esse o comportamento esperado e vai ser assim dentro do Fortran, é uma boa solução para você usar. E aí eu peguei e falei, lá no slide anterior, a SAP trouxe isso aqui, mas será que foi só para uma maneira de organizar dados, uma maneira de reutilizar, uma maneira de tornar o dado semântico? Não. Um grande motor, uma grande vantagem o pessoal já ouviu, todo mundo, eu acredito, que vai falar qual a vantagem do banco HANA. Um banco em memória. É um banco com várias engines. Mas aí eu pergunto para você, se você continuar desenvolvendo a BAP clássico, recuperando o dado, EKKO, EKPO, MARA, MARD e processando tudo na camada do Application Server do ABAP, será que você está usando o que o HANA tem? Não. Você não está usando o que o HANA tem. Você está tratando o HANA como um banco de dados tradicional. Por quê? Aqui é um exemplo de um CDS que ele tem 54 associações. E, na verdade, associações aqui em cima de primeiro nível. A primeiro nível tem associações de segundo nível e você vai descendo. E aí você vai dizer, Rogério, isso é o quê? Isso é a VDM. Você vai modelar. Então, imagina o seguinte, eu modelei essa VDM e eu vou entregar, eu sou o modelador da minha empresa, eu sou o modelador dessa área. Todos os outros desenvolvedores, eu vou documentar isso e vou dizer para eles, olha, use esse modelo da SAP, use esse modelo que eu modelei para você agora recuperar os dados de pedido importado. Todas as informações estão aqui. Precisou de informação nova? Mexe no modelo, não vai direto no consumo, mexe na interface. Traz o base que faz aqui. Primeira coisa, reutilização. Isso faz toda a diferença. Número 2, você vai lá e performance. Qual é a diferença? Você, quando for executar isso aqui, você vai botar performance. Quando você for executar, você vai executar esse CDS vai ser executado dentro da engine chamada HANA SQL Processor. Você vai executar totalmente tudo aqui dentro. Isso vai usar as melhores engines do HANA. Então, o que o HANA vai fazer? Ele vai pegar cada pedaço daqui e vai paralelizar. Ele vai criar sistemas lógicos para executar. Depois vocês podem rodar um plan vis e vocês vão ver como isso não foi executado de forma sequencial. Foi criada uma árvore, vão ver as associações. Então, vocês vão ver que a performance muda, mesmo que você não use API, não use Fiori. Usa o CDS que você vai ganhar performance. Jansen, eu acho que eu já estraguei um pouquinho meu tempo, desculpa, mas vou liberar aqui para você. Daqui eu me... Não, imagina. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat do Pedro, né? Acho que o Rogério já até respondeu, né? A distinção ali do UI5 para o Fiori Elements, né? O Pedro comentou que ele ouve muito sobre o Fiori Elements, mas pouco sobre o UI5. Aí só reforçando, né? Foi o que o Rogério comentou. O Fiori Elements, ele tem um viés de seguir muito à risca o que o guideline prega, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que nem todos os recursos do SAP UI5 estão disponíveis no Fiori Elements. Então você pode cair nesses dois cenários, né? Um é que você precisa desenvolver um aplicativo que não necessariamente vai seguir o guideline ali por motivos, né? Pode ser
diretriz de usuário, pode ser alguma restrição técnica mesmo, e aí você vai seguir por uma outra abordagem, mas você ainda quer algo Fiori-like, vamos chamar assim, layout similar, vai ficar disponível no Launchpad. E você pode ter algum recurso que não está disponível no Fiori Elements. E aí você precisaria fazer o desenvolvimento freestyle, que a gente chama de desenvolvimento com o SAP 5. Na sessão de amanhã a gente vai explorar mais sobre os tipos de desenvolvimento, né? Onde cada um se encaixa, os prós e contras de cada abordagem. Mas esse é um outro ponto do Fiori, né? Que não tem só uma forma de desenvolver. Então tem várias formas de você trabalhar, a gente vai explorar algumas na próxima sessão. Mas é por isso que talvez você ouça mais sobre o Fiori Elements. É para ele ser mais simples e você tem resultados mais controlados, vamos chamar assim. O UI5 é para cenários menos comuns. Bacana? Acho que com isso a gente consegue passar aí para a próxima. Pois não, Rogério? Não, desculpa, gente, cortei aqui você, por favor. Não, só isso. Só agradecer a todos aí pela presença, né? A gente vai ter na nossa próxima sessão amanhã, onde a gente vai abordar um pouco da parte ali de como fazer a ativação do Fiori Launchpad, né? Então, poxa, você viu aqui, né? A gente apresentou aqui, né? Demos o gostinho aqui para vocês. Poxa, gostei. Agora quero botar lá na empresa. Como é que faz? A gente vai explicar amanhã e, né, a gente vai abordar ali tanto a parte do standard, né? Poxa, a gente vai explicar, né? Mas já tem bastante coisa pronta dentro do Fiori, que a SAP mesmo disponibiliza. E caso algo ali, o Z, né? Poxa, não tem ali o que eu quero dentro do standard, quero desenvolver, a gente também vai bater um papo sobre isso. Bacana? Muito obrigado aí, pessoal, todos pela presença. Espero vê-los aí amanhã. Exatamente. Contamos com todo mundo amanhã de novo. Amanhã vai ser mais prático. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais.